A paz do Senhor, meus irmãos. A gente está começando agora o segundo bloco do podcast da Ramagem de Isabel. E eu sou o apresentador Michel André, aqui irmão da Anne, que fez o programa anterior. E eu estou aqui com o Felipe, servo de Deus, e com a irmã Juliana, a esposa dele. E o tema hoje, né, como foi dito pela irmã no bloco passado, é por que tenho vergonha de falar a respeito de Cristo, né, a respeito do Evangelho. E eu quero estar iniciando. Fala teu nome, te apresenta ali pessoal. Pai Senhor, meu nome é Felipe, sou casado com a Juliana, estamos servindo ao Senhor tem 4 anos, aqui na Ramá vai fazer 1 ano, e que o Espírito Santo guie esse podcast, que a gente venha falar de Cristo. Amém, amém. Fala Juliana, tua vez, hein? Boa noite, irmãos, Pai do Senhor, meu nome é Juliana, sou casada com o Felipe Ribeiro. Somos servos de Cristo, adoradores, fazendo o trabalho, né? Tentando cada dia fazer o trabalho do Senhor com excelência e levar a palavra dele para as pessoas que não tiveram ainda a oportunidade. E eu queria estar perguntando, né? Não sei quem vai começar falando primeiro, mas como que para vocês testemunharem do Evangelho, seja no ambiente de trabalho de vocês, seja na vizinhança que vocês moram ali em Gianópolis, né? E eu sei que às vezes a gente pode ter uma certa dificuldade, mas eu queria ouvir de vocês. Então, boa noite, irmãos. Eu, na verdade, montei uma estratégia, né? Hoje, na verdade, por sermos autônomos, eu acho que é muito mais fácil até eu trabalho com atendimento ao público, né? Loja varejista, essas coisas. Então, acredito que eu tenho mais liberdade para poder falar com o cliente. Porque muitas das vezes o cliente, às vezes, chega até triste e, na verdade, eu não fico preocupado com o patrão que, de repente, vai mandar... eu teria que fazer outras coisas no trabalho, mas eu posso estar ali dando um conselho cristão, um conselho bíblico, às vezes acalentando a pessoa que está com algum tipo de problema. E, na verdade, surgiu até há pouco tempo, né? Sempre tem surgido uma senhorinha lá que falou que estava com depressão e eu pude falar para ela que Jesus é bom, que só Ele pode tirar, né, ela da depressão, porque ela vem a orar e ela até falou que tinha uma pastora indo na casa dela para orar ela. E no começo assim da loja, a gente não fazia tanto isso, não praticava, só que nós vimos que é necessário, né? Testemunhar, sermos testemunhos vivos do Senhor, sim. Às vezes não com a fala. E o que eu faço? Se a gente de repente, a gente sempre deixava uma Bíblia no balcão, já mostra aqui de cristão, né? A pessoa já vai olhar e vai ver, essa aí é cristã, irmã. E hoje em dia eu coloco muitos louvores, sim. Né? Eu já começo o louvor, porque se a pessoa chegar numa loja e estiver tocando música mundana, ela não vai entender que ninguém ali é cristão. Então eu já coloco louvores, então a pessoa já... E eu estou sempre louvando o Senhor, né, as músicas, e a pessoa já percebe ali que tem algo diferente. Sim. E eu tenho muito costume de falar eu até falei isso no outro podcast, que falar Deus te abençoe. Eu falo, né? Eu tenho esse costume. Tem esse costume de falar quando a pessoa vai embora, Deus te abençoe. Então a pessoa já vê um diferencial em mim. E eu acho ótimo isso. Acho ótimo, porque a pessoa já sabe quando ela precisar, se ela não tiver ninguém para recorrer a uma igreja próxima, ela pode tentar confiar em mim de pedir uma ajuda, né? Sim. Uma ajuda. E eu sempre fico tentando estar próxima ali de aproveitar todas as oportunidades. Sim. E eu acredito que talvez muitas vezes algum dia, por não conhecer Cristo direito, por talvez ter uma imaturidade espiritual, muitas das vezes negligenciamos isso, né? Quando era para ser falado, nos calamos, nos fechamos por vergonha. A gente vai falar não vergonha de Cristo, né? Mas vergonha de saber como a pessoa vai reagir, se ela é cristã ou não, ela pode ser de outra religião e não gostar. Se sentir ofendida, realmente. Isso acontece. Mas hoje, assim, depois a gente vai tendo muita maturidade, né, espiritual. E hoje em dia, eu tenho cada vez menos, claro que todas as situações vão ser diferentes, né? Sim. Mas eu tenho cada vez menos medo, né, de falar de Cristo e apresentar quando sempre tem oportunidade que eu tô falando, né? Dependendo se a pessoa tem outra religião ou não. Se ela não gostar, realmente ela vai me cortar, mas até então eu não sei, não posso ter esse medo, mas
A princípio é isso, eu utilizo essas armas aí, né? Armas espirituais, Bíblia, louvor, a pessoa quando sai da loja, então ela já sabe ali que tem alguém que são na loja. Confiança, né? Posso chegar a ela para poder falar. Sim, precisamos. Interessante. No caso, o segredo de todo cristão é a oração, né? Sim. Então, se a gente começa entregando o nosso dia para o Senhor, a gente sempre ora específico na questão de para o Senhor mandar clientes, pessoas abençoadas, que evite confusão, Sim. que evite acidentes com os motoqueiros, acidentes na cozinha, que a gente trabalha no restaurante. Então a gente faz orações específicas para a gente cercar o nosso dia. Fortalecer, né? E aí que a gente ora também para a gente ser usado, se o Senhor quiser nos usar. Sim. A gente está mais ligado. Porque se a gente não ora específico, as situações acontecem, os sinais acontecem e a gente está desligado. Não está preparado. Não está preparado. Porque na verdade a gente tem que estar sempre preparado. Sim. Porque não é assim, ele vai usar só uma vez por mês. Não, é todo o tempo. Sim. E se a gente já sai para a rua, a gente vai encontrar pessoas que precisam. Como no campo de guerra, né? Isso aí. E a gente já teve muitas oportunidades de fazer e não fizemos. Sim. Por vergonha, por não querer desagradar o mundo, né? Porque às vezes a gente fica assim, aquela pessoa ali, se eu ficar falando de Cristo, vai se afastar. De repente vai se afastar. E assim, no caso, eu e a Juliana, a gente tenta andar com pessoas mais crentes do que a gente para sempre estar levando para Cristo, né? Porque o mundo já é muito atrativo para tirar a gente da presença, são armadilhas, celular, aplicativos, e a gente tem que estar muito mais ligado, né? E a minha sorte é casar com uma varoa, a gente começou, né, junto, se prometemos juntos. Sim. E é sempre bom porque um vai fortalecendo o outro, porque nem todo dia a gente está na unção, né? O pessoal fala, não estou na graça, né? E aí a gente, um fortalece o outro, um está mais para baixo, a gente vai, não, olha só, tem problemas, né? Resolve esse problema, vai lá naquela pessoa, fala isso, fala aquilo, como ela faz. E a gente vai trocando, né? Eu vou mais para a família dela, ela vai mais para a minha família também, porque quem é de fora tem mais, consegue mais resultados às vezes, né? Sim. Como Cristo fala, né? E é isso. Quando a gente entrega o nosso dia e pede para, se for usado para ele nos capacitar, acho que já elimina muitos problemas, elimina pessoas problemáticas que vão lá para tirar a gente da graça. Então assim, a gente já teve experiência de um dia não orar e caramba lá. Aí Deus vai lá e bota assim aquele pensamento, você não orou? Foi por isso, a causa, né? Então é constante, não é só uma oração de manhã e uma noite. Sim. É em vigilância, né? Constante, né? Poxa, não, vou falar, meu irmão. Muito interessante, achei, poxa, tem muita coisa para falar com vocês falaram aí. Uma coisa que me chamou a atenção que você falou foi essa questão de orar específico. Porque realmente, quando você ora específico, não somente você está pedindo uma proteção, né, um agir de Deus naquela causa específica, né? Mas você também condiciona sua mente, primeiro que você já se antevém, olha, caso isso aconteça, eu já tenho que estar no espírito. Isso é interessante até se a gente parar para pensar na questão psicológica, né? Você meio que já fica ligado, olha, eu estou trabalhando, como você falou, vocês trabalham em cozinha, poxa, se for acontecer um acidente, só protege para que não aconteça um acidente. Mas caso isso acontecer, você já vai estar preparado. Pô, muito legal, muito interessante essa estratégia. E o que a irmã falou aí, por exemplo, o exemplo que a irmã deu da senhorinha, né? Realmente, criar uma conexão ali com alguém para que ela veja vocês não somente como o Felipe falou, né? Religioso, então vou me afastar, porque senão é chato, então, né, não vou falar com essa pessoa. Mas aí você, gerando um ambiente ali que a pessoa se sinta confortável, mas ao mesmo tempo perceba que você é cristão, que você é de Deus, você já gera ali um link para que a pessoa, por exemplo, está passando por uma dificuldade, ela já, poxa, vou atrás da Juliana, vou atrás do Felipe. Isso aí é uma estratégia fundamental do Evangelho, né? Porque também não adianta a gente ser só religiosão, tem gente que vocês citaram, a estampa lá, bota no restaurante, na porta do restaurante, esta casa será chamada casa de oração, mas aí lá dentro
age totalmente desacordo com o evangelho, né? A irmã até tinha falado isso no bloco anterior, né? E realmente fica aquém, né? A pessoa não se sente, não vê ali uma porta aberta para que ela possa entrar. Legal, interessante. E, bem, uma coisa que eu gostaria agora de estar passando para a próxima pergunta, né? É que, assim, vocês, tendo essa oportunidade de, poxa, já criei o link, como vocês fazem para executar ela? Não sei se os irmãos estão entendendo. Por exemplo, poxa, aconteceu essa situação, a irmã vai lá te procurar, Juliana. O que você faria, por exemplo? Com certeza, ela até foi uma segunda vez. Sim. Na verdade, é continuar apresentando Cristo, direcionar ela a uma igreja, sim, ensinar, né, oração, falar com o Senhor diretamente, né, fazer propósitos, né, porque explicar que Deus cura, Deus salva, Deus liberta, para Deus não há nada impossível. Então, apresentar esse Cristo que nós conhecemos, né, que para Ele não há impossibilidades. Então, qualquer tipo de problema que venha nos apresentar, que esteja passando com a pessoa, apresentar Cristo, né, maneiras, né, apresentar uma congregação, se não for a nossa, talvez vai ser mais distante da casa da pessoa, a gente vai para uma mais próxima. A gente tem até uma amiga que serve numa igreja assemblear, ali no Turando, e a gente tem sempre indicando, às vezes, um morador de rua. Sim. Aí fala assim, pô, vai lá naquela igreja lá, já sabe que é já perto. Vai e avisa a Karina, que é uma amiga nossa, que já até trabalhou com a gente. Recebe essa pessoa aí e tal. Legal. Não sei se já teve uma pessoa, mas a gente sentiu mais confortável em indicar aquela pessoa daquela região para ir, porque se fica, vai para uma outra, vai para um outro bairro, acaba que já cria uma barreira. Ele já coloca vários empecilhos. Sim. A distância já vai ser dois. Com certeza. E me chama uma coisa importante que o Felipe falou, essa questão da gente não deixar passar a oportunidade, porque viver a memória de lembrar de quando eu tive oportunidade, né? E ele negligenciamos isso, o arrependimento, irmãos, é muito pior de não ter feito algo bom para o Senhor. Porque acredito que a gente nunca vai se arrepender de ter levado o irmão para Cristo, ter apresentado, de ter feito coisas boas. Na verdade, a gente vai se arrepender de não ter feito coisas boas. Então, não deixar, né, isso acontecer no cotidiano, porque esse arrependimento é ruim. Né? É ruim. Então, não negligenciar e aproveitar todas as oportunidades, ficar ligado, porque para que a gente não vai se arrepender no futuro, né, de não ter feito. Poxa, como o pessoal fala, é melhor se arrepender de ter feito do que não ter feito, né? Porque às vezes, poxa, deixei de falar para aquela pessoa, né? Deixei de testemunhar, aí não tem como voltar atrás e realmente fica, né? Poxa, uma oportunidade que eu perdi. E no caso de arrependimento, já tivemos vários, né? De oportunidades e tal. E hoje a gente tenta abraçar ao máximo, né? Porque a gente vai aprendendo, né? A gente é novo na fé, mas a gente, como já teve algumas oportunidades, a gente não quer mais errar. E o plano do Senhor nunca pode ser frustrado, né? Amém. Então, se aquela pessoa também estava precisando na ocasião de um amparo ali, a gente não teve aquela coragem, Deus vai usar outra pessoa, mas a gente é cobrado. Não pode pegar e falar assim, Deus vai usar outro, deixa passar. Mas e a nossa a cobrança depois, né? Verdade. Isso. Agora que o general lá, né? Soldado, faltou lá, hein? Realmente, mas fulano de tal fez. Mas eu pedi pra fulano, pedi pra você. A gente sempre acha que é pro outro. O outro tá ali mais perto. Mais perto. Mas se a gente se incomodou, não foi a gente, foi o Espírito Santo que incomoda. Sensacional. Eu queria também falar uma coisinha quando nós soubemos do tema. Sim. Eu lembrei dessa passagem que tem tudo a ver, que está lá em Marcos, que vai falar assim: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Meu Deus. Ou seja, irmãos, Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. A gente tem que ter essa convicção de que nós não podemos falhar. Nosso tempo é curto, nosso tempo é hoje. Não temos aquela coisa de, Felipe mencionou, de se consertar amanhã, não. Temos que estar agora preparados, porque o nome do Senhor o Senhor é soberano, eterno,
poderoso, o que ele fez por nós não há preço. Então, uma coisa tão mínima, né? Que Sim. a gente pode fazer. Né? E quem convence é o Espírito Santo, não é a gente. Sim. A gente tem que ser só um instrumento. Plantou a semente. Plantar semente. Não pode parar de plantar semente. E a gente não pode perder o temor, né? Como eu estou falando. Às vezes fica muito normalizando as coisas e perde o temor de Deus. Isso aí já é um perigo, né? E eu tinha até comentado, ela falou, de uma pregação que eu tinha visto, de as pessoas pregam falando assim, você tem que se consertar, você tem que voltar. Não, a gente tem que estar pronto já. Porque se Jesus volta hoje, você não tem tempo para se preparar. Né? Então a gente tem que estar pronto hoje, não eu vou voltar, vou me preparar, vou me dedicar, não vou deixar a oportunidade passar. Não, é hoje. Se eu me identifiquei, que eu deixei passar a oportunidade, eu não estou correto, tem que se corretar na hora, não é igual dieta, quando começa segunda-feira, né? Vou deixar o carnaval. Também. Complicado. É isso. Tem até uma música que o irmão falando isso aí me lembrou, que fala assim, não deixe pra amanhã, comece nesse instante a caminhar com Deus. E realmente, né, poxa, quantas vezes a gente deixa uma oportunidade para depois, não, poxa, essa oportunidade eu perdi, mas a próxima, aí vem a próxima, às vezes perde de novo. Como o irmão falou, tem que estar pronto, né? E a passagem até de 1 Pedro, né, que é em relação ao tema, né, tem tudo a ver com isso, porque Pedro fala justamente para o quê? Estar pronto, né? Estar pronto sempre a dar a razão da sua fé. É interessante que tem na teologia, né? Eles chamam isso de apologética. Ou seja, o que é apologética? Defesa, fazer a defesa. Tanto como o pessoal fala, está fazendo apologia ao crime, quando dizem, né? Porque está fazendo defesa do crime. Então Pedro chama a gente justamente, né, por meio de Cristo, a ser apologetas da fé. Ou seja, a gente tem que estar defendendo a fé. E vocês aqui deram um discurso perfeito sobre a apologética. Trouxeram tanta parte prática, né? Poxa, olha, a gente cria um link ali, porque uma coisa que eu vejo particularmente com os irmãos, eu vejo ultimamente as pessoas tem uma dificuldade tremenda de criar um link, porque ou é religioso demais, ou é muito travado, ou não quer ser social, só que, poxa, um crente que não quer socializar, não é crente. E a gente tem que vencer isso, né? Eu passei um período ruim de julgamento, de achar que eu sou o certo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e apontar o erro dos outros. Meu Deus, eu também quando a minha esposa foi até usada e falou assim, não para com isso, olha o que você está fazendo aqui, aqui, aqui. Aí deu aquele constrangimento, né? E falei, caramba, realmente. Aí eu fui, parei, e agora é o quê? A gente tem que cuidar de pessoas. É assim, errou de novo, tudo bem, vamos lá, vamos tentar de novo. Infelizmente, não é da nossa maneira, sim, né? Até porque é até melhor, né? Sim, claro. O Senhor é sempre melhor. Sempre perfeito. A nossa. E às vezes a gente se perde apontando o irmão só da gente ver. Poxa. Então, assim, eu me peguei nessa situação. Complicado. E eu estou me policiando muito mais. Sim. Óbvio que às vezes me pego repetindo, aí eu vou, repenso e volto, né? Fujo da rota, saio da rota e depois volto para a rota de novo. Porque a gente tem que tomar cuidado. Sim, se policiando. O irmão fala isso aí, irmão, eu várias vezes lembro de você. Quando eu estou às vezes no trabalho, acontece alguma coisa que, poxa, veio um julgamento na cabeça, porque a gente é ser humano, né? Infelizmente, aí depois eu lembro daquilo que tu falou, mas eu também sou assim, é questão da graça, né? A palavra é graça, Então, vamos pregar a graça, né? Porque se a gente recebeu de graça, a gente tem que dar de graça também, né? Mano, quer acrescentar alguma coisa? Sim, você está falando sobre graça e ele sobre o pré-julgamento. Se a gente falar que o irmão não merece, a gente também olhar para si mesmo, quem somos nós? Nós também nem merecemos, né? Se olharmos para dentro de nós, vamos entender que o pecado do irmão não é maior que o meu, porque o pecado vai ser sempre pecado e não existe pecadinho e pecadão. Então, quando a gente vai se olhar, né, de discriminação, de pré-julgamento ou de julgamento, a gente vai se autoanalisar, né, e olhar com os olhos, né, de amor, de saber que o Senhor, né, derrama todos os dias, renova a graça e misericórdia sobre nossas vidas. Então, nosso irmão também merece
toda essa graça e misericórdia também. Sim. Como ele falou, faça de formiguinha, a gente vai falar, se o irmão não entender, vamos falar de novo, né? Vai ser sempre, eu vi uma pregação do pastor Érico, né, nosso pastor presidente, e ele falou que nós temos que pregar como se fosse sempre a primeira vez, né? Para aquela chama nossa para a igreja que estão muitos anos na fé, não vem desanimar porque o outro não ouve ou tem as mesmas práticas, mas a gente vai pregar da mesma maneira, como se fosse a primeira vez, assim até a volta de Jesus Cristo. Primeira volta. Não podemos desistir, sempre assim. Glória a Deus, glória a Deus. Deus que benção. Eu queria agora passar para considerações finais, né? Para perguntar a mensagem que vocês poderiam estar deixando para o ouvinte, né? Quem quiser começar, olhar para a câmera, falar aí, se apresentar, dar uma mensagem. Então, irmãos, o ideal é só olhar para Jesus, porque quando a gente começa a olhar defeito do homem, do vizinho, do parente, a gente acaba desanimando. E é o plano de Satanás, né? Ele quer que a gente saia da presença e faça com que saia mais pessoas, né? Sim. Então a gente venha só falar de Cristo, evita lugares, amizades, qualquer coisa que te afaste da presença de Deus. É isso que eu deixo para os irmãos. Glória a Deus. E seja, aproveitando o gancho do que ele falou, foi uma passagem, né, se eu não me engano, passagem de Pedro no alto mar, né, que ele falou: Senhor, se és tu, faz com que eu ande sobre as águas. Amém. E ele conseguiu realmente andar. Só que quando ele olhou para a tempestade, olhou para os ventos, olhou para o lado, ele começou a afundar. Então é exatamente isso que ele está dizendo, que Cristo é o alvo. Nós temos que olhar somente para Cristo, senão realmente, se a gente olhar as coisas ao nosso redor, tudo que tem acontecido, vamos desanimar, vamos perder a fé vai se enfraquecer, a chama vai apagar, vamos cair. Então, irmãos, a gente tem que conhecer o nosso Pai verdadeiramente, porque saber que Ele é tão lindo, tão poderoso, Ele assim, é um Pai que me ama. Eu fico assim, meu coração cheio de amor, sabe, esperança. Eu não posso me envergonhar, eu não posso guardar esse Pai só para mim, eu tenho que apresentar um Pai que ama para todas as pessoas, né? Então, que você não venha negligenciar, não venha se arrepender de não ter feito, né? Não venha calar a voz do Espírito Santo, né? Estar atento ao que o Senhor quer falar, aos seus ouvidos, né? Para que você possa estar obedecendo, né? Obedecendo ao nosso Pai. Porque quando nós amamos o nosso Pai, nós queremos obedecê-lo. Então, que você venha obedecer, ouvir a voz de Cristo, não venha desanimar e focar no alvo, que é o nosso Pai. E é essa que eu deixo para os irmãos. Glória a Deus. Então, vamos estar encerrando com uma oração. A gente poder estar... Você que viu o podcast até agora, não esquece também de dar um like, compartilhar com o pessoal que você tem na rede social, seja no WhatsApp, Instagram. É sempre importante a gente estar espalhando a palavra de Deus, né? A gente está vendo esse mundo que está com tanta coisa aí, tanta informação que é contrária à palavra de Deus. E, então, se você tem uma oportunidade de, com um cliquezinho, enviar uma mensagem para alguém que está precisando, não esqueça. Amém? Vamos estar orando? Vamos estar passando a oportunidade do irmão Felipe. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, por esse podcast, Pai. O Senhor venha, Pai, direcionar essa mensagem, Pai, para pessoas que precisam, Pai, ouvir desse tema, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, sabemos, Pai, que o Seu plano é perfeito, Pai. Tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor é, Pai, para nós, Pai, é perfeito. Sim, meu Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, eu agradeço pela vida do Michel, pela Juliana e todos que nos cercam aqui, Pai. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória E se você está assistindo até agora, comenta aí um amém e a gente se vê no próximo podcast. Amém. Tchau, pessoal.